Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu sempre quis ter uma voz grave, e aí agora eu estou com a voz do Cid Moreira, praticamente. Mas fiquei doente, está com mais de mês, irmãos. Fui no médico, fiz exame, tomei tudo que foi de lambedor. Fiquei bem, mas a tosse é assim mesmo. Saudade de vocês, viu? Ontem foi aniversário do pastor, né, pastor? Deus abençoe sua vida, viu? Você é uma bênção na nossa vida. Vamos abrir as nossas Bíblias. É muito papel. Em Salmos 37, a partir do versículo 5. E aqui. Deus é bom. Quando você saiu de casa hoje para vir a esse culto, você se encheu de expectativas? Deus ele tem falado muito ao meu coração, todas as vezes que eu vou para o culto, porque às vezes a gente cai numa rotina e num comodismo, eu vou para o culto. É só um culto, né? E Deus tem falado muito ao meu coração isso. Todas as vezes que eu vou para o culto, eu gosto muito de louvor, né? Todo mundo sabe. Então, já passou ali 2 horas, 1h30, escutando louvor, deixando meu coração se encher de adoração ao Senhor. E eu me encho de expectativas. Eu digo, hoje o culto vai ser diferente. Hoje não vai ser igual ao domingo passado. Embora domingo passado tenha sido uma bênção, hoje não vai ser igual ao domingo passado. Se é uma doutrina, hoje não vai ser igual à doutrina passada. Deus vai falar coisas novas comigo, Deus vai me mostrar coisas novas dentro da palavra. Isso é tão bom, porque às vezes a gente cria uma rotina, mesmo sendo cristão evangélico, de cristão católico. Eu vou para a missa. E lá na missa eu já sei tudo que vai acontecer, né? Já tem tudo no papelzinho. A hora da Ave Maria, a hora do Pai Nosso, a hora da oferta, a hora disso. E no culto não é assim. Domingo passado, eu estava pior, muito pior mesmo. Domingo passado eu nem falava direito. Aí eu fui para o culto, eu digo, meu Deus, eu vou sentar lá atrás, porque se eu tossir, os irmãos vão olhar e, nossa, misericórdia. Sentei lá atrás. Gente, foi um culto tão maravilhoso, que deu 8h12, aí eu disse, hoje o culto termina na hora, porque sempre passa 5 minutos, né? Mas deu 8h12, foram entregar para a ministração, e ninguém queria sair da igreja. E deu 8h12, 8h20, 8h25, 9 horas, vamos terminar esse culto? E o povo, não, termina não, vamos ficar aqui até 10. Eu, vixe. Aí me ligaram 9 horas, eu preciso falar com a senhora. Meu filho, o culto está uma bênção, vou desligar aqui, viu, na santa paz de Deus. E terminou o culto, era 9h05, o povo não queria ir embora. E a gente precisa criar essas expectativas, né? Porque às vezes a gente não vai para o culto, e o culto termina 9 horas, e é tanto tempo a palavra, e o louvor é tanto... Pare com isso, venha para o culto, se desprenda, deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar, deixe o Espírito Santo fazer aquilo que Ele precisa fazer nas nossas vidas, amém? Porque eu creio, gente, que nós estamos sendo preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Está bem pertinho, está bem pertinho. Vamos lá, Salmos 37, versículo 5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Amém? Trazer uma palavra para os meus irmãos. Eu já ministrei essa palavra. E o tema dessa palavra é confiança. Embora confiar seja algo que a gente sempre escuta. Acho que todos os cultos se fala de confiança, né? Quase todos os louvores se fala de confiança. Mas às vezes não entra na nossa cabeça confiança. Porque é muito fácil, queridos, a gente confiar quando está tudo no lugar. Quando ninguém está doente, quando não tem problema, quando não tem situação adversa. Mas o texto fala, entrega. Entregue. Entrega o quê? O teu caminho, tudo. O teu caminho. Confie. Entregue e confie. A gente diz que entrega, mas fica... será que vai dar certo? Será que isso aqui que eu pedi a Deus? Senhor, vou te lembrar de novo. Senhor, entregue e confie nele, e o mais ele fará.
Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, por tua presença nesse lugar. Os louvores que foram maravilhosos. Já cheguei na metade, mas o Senhor já ministrou nosso coração. Te agradecemos pela oportunidade que é rica, Deus. Subir em um altar para pregar a tua palavra é uma oportunidade rica, Senhor. Só te agradecer, Deus, e te pedir que nessa noite o Senhor fale. Fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos deixar a Bíblia aberta aí em Provérbios, no capítulo 3. A gente vai folhear um pouquinho a palavra. No versículo 5. Eu quero trazer nessa noite para vocês exemplos de pessoas que confiaram plenamente em Deus e não saíram do propósito dos caminhos do Senhor. Porque, como eu já havia dito, confiar e entregar é simplesmente esquecer. Porque às vezes a gente diz assim, eu vou colocar isso aqui nas mãos do Senhor, estou confiando. Mas a Bíblia fala que eu tenho que bater, é outro contexto. Né? É outro contexto. Quando eu confio, quando eu coloco algo diante de Deus, quando eu entrego algo a Deus, pronto, eu entreguei. Se eu chegar agora e entregar o celular para a Letícia, vai ficar na mão da Letícia, eu não vou poder ficar olhando. Está na mão da Letícia. Quando eu entrego algo para o Senhor, está na mão do Senhor. Confia. Confia que Ele vai fazer o melhor. Confia que grandes coisas vão acontecer da parte do Senhor na sua vida. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. A gente vai ver, queridos, de acordo com esses personagens aqui que eu vou citar, que todos eles entregaram tudo nas mãos do Senhor. Inclusive as adversidades, os problemas, os momentos ruins, as perseguições, porque o que mais quer nos tirar do foco hoje, dos caminhos de servir ao Senhor, de perseverar até o fim, é exatamente isso, é os problemas desta vida, que todo dia tem problema, que todo dia tem situação adversa. Não sei vocês, mas às vezes eu acordo e digo assim, misericórdia, Senhor. Vou morrer por causa disso? Vou deixar de crer no Senhor por causa disso? Vou achar que Deus não é Deus por causa disso? Eu penso que todo o problema que vem, toda a situação adversa que vem, é duas coisas. Primeiro, Deus está escrevendo minha história. Faz parte da minha história, eu tenho que passar por aquilo. Ele está escrevendo a minha história. Um dia eu vou ter coisas para contar, um dia eu vou ter experiência, testemunho. E segundo para me fortalecer, para me amadurecer, para que eu seja uma serva de Deus, um crente, uma crente constante. Coisa para nos amadurecer é problema, é situação adversa. E a gente vai ver isso aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel. Esse é o primeiro personagem que eu quero falar. Capítulo 3. Eu não vou contar a história toda, até para poupar um pouco a voz. Daniel, capítulo 3, versículo 17. Todos vocês já conhecem, já ouviram falar da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que Nabucodonosor fez uma estátua, e aí havia uma ordem, um decreto, que todos, ao som dos instrumentos da época, ao ouvirem o som, deveriam se prostrar diante da estátua e adorar a estátua. Mas aí o texto vai falar aqui, se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos, ó Rei. Houve-se um decreto que todas as pessoas daquele lugar, ao ouvirem o som do pífaro, da trombeta, e aí vai, né, deveriam se ajoelhar diante da estátua que Nabucodonosor havia feito. Só que existiam 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se negaram a se ajoelhar diante dessa estátua. E detalhe, quem não fizesse isso seria jogado dentro de uma fornalha de fogo. Mas aí vem esse texto, mas o nosso Deus a quem servimos há de nos livrar da fornalha, ó Rei. Isso daqui é confiança. Queridos, todos os dias, de forma diferente, nós também somos, de alguma forma, tentados a nos ajoelhar diante de várias coisas.
a nos prostrar diante de várias coisas. Às vezes é diante de uma doença, às vezes é diante de um trabalho. Aí eu abro parênteses. Meu trabalho é uma bênção, mas eu sei que tem pessoas que trabalham em lugares que são, de certa forma, obrigadas a mentir. Não minta, seja servo do Senhor. Ah, mas eu vou perder meu emprego. Se Deus estiver no controle, não perde não. Porque eu já passei por isso que eu estou falando isso, né? Então, todos os dias somos tentados. Todos os dias, de certa forma, o diabo, ou seja lá o que for, ou seja a situação em si, mas vem para tirar o nosso foco, para tirar a nossa fé, para que a gente perca a nossa salvação. Porque se Sadraque, Mesaque e Abednego tivesse obedecido ao rei, a Nabucodonosor, né, de certa forma, aparentemente, poderia ser que alguém chegaria e dizia, não, eles fizeram certo, porque eles obedeceram ali ao seu superior. Mas, queridos, o nosso maior superior, aquele que nos governa, aquele que nos rege, aquele que está no comando da nossa vida, aquele que nos deu a vida, aquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, é Ele. E nada que tivermos que de alguma forma que quiserem que nós façamos, se for contra a palavra, não faça. Eu tenho certeza que Deus vai lhe honrar. Por mais difícil, mas irmãs, se eu obedecer isso aí que você está falando, de repente eu perder uma amizade, é porque não era amigo. E se eu perder o emprego, é porque não era para você. Deus está no controle da sua vida. Confie no Senhor. Esses 3 rapazes, eles não negaram a fé de forma alguma. Eles não obedeceram aquele decreto. E eles ainda falaram, se o nosso Deus, se, quando tem esse se aqui, faz toda a diferença, porque de repente, se Ele não quiser, né, Ele não nos livra, né? Mas agora, se Ele quiser, Ele nos livra. Porque vocês já pararam para pensar que crente adoece? Já pararam para pensar que crente passa luta? Porque tem uma teoria aí, uma doutrina, a crente não pode adoecer, crente não pode passar por luta, crente não pode passar por dificuldade. Aonde que está isso? Na Bíblia? Porque a Bíblia fala, filhinhos, vocês têm um bom ânimo, vocês vão ter muitas aflições. A minha Bíblia fala isso. Mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Deus te livra de tudo. Agora, não saia do caminho, não saia do propósito, não deixe a sua fé de lado. Amém? Eles não, de forma alguma, não adoraram, não foram insubmissos, tiveram maior respeito com o rei, mas não adoraram, não se prostraram, foram lançados dentro da fornalha. Aí mais adiante o texto vai dizer assim, não foram jogados 3 homens dentro da fornalha, e por que nós estamos vendo 4? E o último, ele tem a aparência do Filho dos deuses. Jesus, Ele não nos deixa só. Eu já ouvi esse dizerzinho, eu acho tão engraçado, tão interessante, tão maravilhoso. Engraçado porque, às vezes, parece meio que complicado dizer isso, mas, Deus não nos livra da fornalha, né? Ele nos livra na fornalha. Engraçado isso, é porque, de certa forma, Deus é Deus. Aí Ele deixa a gente entrar na fornalha, mas é como eu falei, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. A gente precisa ter experiências para contar. Um dia alguém chega para você, eu estou passando por uma luta. Meu filho, eu já passei por isso aí, eu entrei dentro da fornalha. Aí lá na fornalha era um fogo medonho, era quente demais. Mas eu senti que Deus estava lá, não me queimei, estou aqui, estou de pé. Tenho testemunho para contar. Amém? Aleluias.
1 Samuel capítulo 17. Ai, eu amo esse Davi. Esse Davi aqui é show de bola. 1 Samuel 17. Quem não conhece a história de Davi? E quem já não ouviu falar de Golias? E quem pessoalmente já não viu um Golias frente a frente? Eu já vi, gente. Golias, bem grandão. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com esse Golias? Eu sou pequenininha. Deu certo aí? Aqui tem primeira, né? Só anotei errado. Capítulo 17. Vê aí se é o primeiro mesmo. É? Pronto. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra, né? Que fica em Socó, que fica em Judá. Pode ir passando. Acho que eu vou ter que ter esse. Bota lá no versículo 37, que vai ser melhor. Pronto. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará também das mãos dos filisteus. Resumindo, chega Golias para o povo e começa a fazer chacota. Tem nenhum homem aqui não, no meio de vocês para lutar comigo? E os homens lá, tudo aparelhado, os grandões, né, os fortões, os saradões da época, tudo com medo. Aí chega Davi, um rapazote que cuidava das ovelhas do seu pai. Mas para defender as ovelhas do seu pai, como o texto vai falar, já tinha brigado com o leão, já tinha brigado com o urso, tinha vencido, Deus tinha livrado ele de tudo isso. Aí ele disse, oxe, eu vou lutar com esse gigante aí, estou falando aqui no meu jeito, tá, gente? Eu vou lutar com esse gigante aí, que eu não tenho medo dele, não. Eu já lutei com o leão, eu já lutei com o urso, oxe, isso aí é nada. E outra coisa, eu sei que Deus vai me livrar das mãos dele. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus não vai me deixar envergonhado. Eu creio em Deus. Eu confio no Senhor. Aí foi Davi. O mais interessante dessa história é que Davi pega algo tão inusitado, meu Deus. Pega umas pedrinhas, né? Pega umas pedrinhas, um estilingue. Primeiro, Saul chega e coloca uma armadura em Davi, que eu fico pensando, não sei se Davi tinha o meu tamanho, que eu sou pequenininha, mas vamos supor que sim. Eu também não ia querer aquele negócio, não. Ia ficar pesado, né? Já não sabia lutar. Com a armadura imensa, andando e arrastando a armadura, não. Quero isso daí, não. Vou pegar aqui, eu não pegaria um estilingue, porque eu não sei usar um estilingue, eu pegaria uma chinela. A chinela eu sei usar, né? Já treinei bastante. Pegaria uma chinela. Mas Davi pegou um estilingue. Pegou um estilingue, ó. Pá, na funda mesmo, na cabeça de Golias. E matou. Matou. Gente, eu fico me perguntando. Isso aqui é possível, é? Não, humanamente falando, isso é possível, é? Tem um pessoal aí, né, pastor, que cientificamente diz que o lugar que a pedrinha caiu era um lugar que não aguenta muita dor, não sei o quê. Eu não sei muito dessa teoria. Então, eu vou falar aqui, humanamente, tu imagina um gigante, um homem bem grandão, um gigante, todo armado, vindo contra ti, e tu com 3 pedrinhas. Não é uma loucura, não é um absurdo uma coisa dessa, se não for Deus? Aí a pessoa vai fazer assim, pá, mesmo na testa o gigante cai, e detalhe, Davi vai lá e arranca a cabeça do gigante. Gente, essa história é demais. Mas tudo isso porque Davi confiou em Deus. Ele vai dizer, o meu Deus me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele tinha certeza, ele me livrará das mãos desse filisteu. Irmãos, tem gente, e pasme, dentro da igreja, viu? Dentro da igreja. Vai para uma luta, aí eu estou falando de lutas espirituais. Guerra, batalha espiritual. Aquelas batalhas assim, com cão mesmo, batalha. Um capiroto mesmo, batalha.
Chega, você sente assim, meu Deus, isso aí só pode ser o diabo. Aí vai assim, oh meu Deus, será que vai dar certo? Oh Senhor, eu tenho medo. Vai ser vencido. Vai ser vencido. Tem que ir com fé, nem que esteja todo se tremendo por dentro. Eu aprendi que o diabo, ele não lê os meus pensamentos. Ele não lê os meus pensamentos. Ele tem até vontade, mas ele não lê os meus pensamentos. Ele sabe o que eu estou falando, amém? Mas ele não lê os meus pensamentos. Se eu estiver em um lugar, e é normal, é do ser humano, e já aconteceu comigo. Eu estava em um lugar, uma pessoa veio atrás de oração, meu pai não estava em casa, veio pedir para meu pai orar, vinha de uma rezadeira com a meninazinha. Eu estava em casa sozinha, a Camila era pequenininha. Aí ela, não, que eu vim pedir, irmão, preciso para orar. Eu disse, vixe, ele está aqui não. Não, mas você pode orar. Mas quando eu olhei para a mulher, eu sabia que o demônio ia incorporar nela. Eu tinha certeza. Me deu um medo. Mas eu fiquei só aqui no pensamento, com medo. Amém. Toda valentona, né? Eu oro, porque eu creio em Deus. Por dentro eu estava só Jesus. Mas eu disse, aí começou a batalha na mente. O diabo. Tu não pode, porque hoje tu nem orou, hoje tu nem fez isso, hoje tu nem fez aquilo. E realmente tinha orado não, que eu não tinha tido tempo. Estava cuidando de menino doente. E aí eu lutando na mente, aí eu, em nome de Jesus, aí eu comecei a falar, em nome de Jesus, eu te repreendo. Aí a mulher bufa caiu no chão e entortou o pescoço. Quem assistiu o filme do Exorcista? Alguém aqui assistiu? Era mais ou menos aquela cena. Eu estava por dentro toda me tremendo. Todos os meus órgãos já tinham saído do lugar, tinham trocado de lugares. Eu estava em pânico por dentro. Mas por fora, eu te repreendo. Tu não tem mais poder do que o Senhor. Sai! Saiu. Aí a mulher voltou ao normal. O que foi que aconteceu? Eu disse, a senhora precisa aceitar Jesus imediatamente, porque se a senhora não aceitar, vai voltar. E quando voltar, a senhora não esteja mais aqui na minha casa. Pode pegar o beco. Eu disse desse jeito. Já tinha feito a minha parte, né, pastor? Já tinha orado, né? Aí de novo, não. Aí ela, não vou aceitar Jesus. Eu digo, pois a senhora aceite. Porque quando o diabo estava falando na boca da senhora, se eu tivesse um gravador, eu teria gravado. A senhora falou que ia matar o seu filho, que quando chegasse em casa ia fazer isso, ia fazer isso, ia fazer isso. Detalhe, ela já tinha uma filha que tinha cometido suicídio, 2 filhos já tinham brigado e tentado se matar em casa. Era uma família muito difícil, que eu conheço, muito difícil. Aí eu falei tudo que o diabo tinha falado na boca dela. Ela ficou apavorada. Ela, como é que eu faço? A senhora vai repetir o que eu vou lhe falar, a senhora aceita Jesus de boa e pronto. E aí o diabo não tem mais poder. Procure uma igreja para se congregar, viu? Aí ela, amém. Aceitou a Jesus, se congregou por um tempo. Infelizmente não ficou, mas eu fiz a minha parte. Se eu tivesse, ai meu Deus, misericórdia, pai, chega logo, vou ligar para o meu pai. Peraí, eu vou ligar para o meu pai, viu? Eu vou orar pela senhora que eu estou com medo. O diabo tinha deitado e rolado nela, e olhe lá se não tivesse indo para cima de mim, viu? Não demonstre medo. O diabo tem os seus poderes, tem, mas ele não tem mais poder do que Deus. E a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Creia. Isso é confiar. Isso é ter confiança em Deus. Daniel confiou. É certo que eu vou passar por isso aqui. É certo que eu vou ser jogado nessa fornalha. Mas eu sei que Deus vai me livrar. E Deus livrou. Não só livrou, como Nabucodonosor depois reconheceu o poderio do Senhor. Aleluia. E como também no caso de Davi. Davi chega, luta com o gigante, vence o gigante, corta a cabeça do gigante. E depois o que foi que aconteceu? O povo chegou lá, Davi é o cara. A glória é de Deus. Eu só confiei no Senhor. Eu só entreguei tudo nas mãos dele. Faça isso. Amém, queridos? Agora, esse personagem, todo mundo tem um personagem preferido da Bíblia, não tem? Pelo menos eu tenho os meus. Pedro, Paulo e Moisés. Gente, Moisés é o cara. Abra sua Bíblia em Êxodo. Eu acho que é capítulo 14, Letícia. Versículo 13. Eu admiro tanto Moisés, que eu vivo dizendo assim nas minhas orações. Quando eu chegar lá no céu, uma das primeiras pessoas que eu quero ver depois de Jesus é Moisés.
Porque, gente, Moisés, quando eu olho para a história, né, de Moisés, o livro de Êxodo, quando eu leio isso e quando eu leio os outros livros, eu digo, cara, que esse homem era muito paciente, meu Deus. E eu queria ter só isso aqui da paciência dele, que eu não sou muito paciente como esse homem. O homem lá dando a vida, né, liderando, dando a vida pelo pessoal, liderando, servindo. Aí o povo chega, Moisés, cadê Deus? Ô, irmãos, essa hora dá um nó na garganta, sabe? Dá vontade de mandar esse povo, rapaz, vão pastar, gente. Vocês não estão vendo Deus, não. Vocês não estão conseguindo ver Deus, não. Moisés lá com toda a paciência, treinando, sendo bênção, aconselhando. Moisés vai para o monte quando chega o povo. Cadê Moisés? Que demora. Moisés nos abandonou. A pessoa, Esther, tu sobe para o monte, lidera um grupo de 20 pessoas. Quando chegam as 20 pessoas, estão tudo armadas querendo te matar. Com raiva de ti, porque tu subiu para o monte e demorou. E Moisés com toda a paciência. Ó, Senhor, tem misericórdia desse povo. Faz nada com esse povo não, Senhor. Moisés era o cara. Aí no capítulo 14 vai dizer assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Aí aqui todo mundo já conhece a história das pragas do Egito, né? Foram 10, uma pior do que a outra. Porque nessa época de chuva, não sei se na casa de vocês tem mosca, na minha tem. Aí eu digo assim, sangue de Jesus tem poder. Como é que aquele povo aguentou as pragas das moscas? Ô, coisa pavorosa. A cada praga, a cada conversa que Moisés tinha com Faraó, né? Faraó se negava. Teve um dia que da última praga, Faraó liberou o povo. O povo foi feliz da vida com Moisés. Só que quando chegou em determinado lugar, determinado caminho, o que acontece? Moisés olha para trás e lá vem Faraó com seus cavalheiros, que outrora havia deixado o povo partir, agora volta para atazanar a vida do povo. E na frente, um mar. Gente, e agora? O que fazer? Se desesperar? Espraguejar? Murmurar? Muitos de nós, talvez, iríamos murmurar. Muitos de nós. Olha só a situação. Anos e anos se passaram. O povo em uma promessa de um libertador. Moisés é levantado como essa pessoa que vai libertar o povo. O povo, de certa forma, antes de ser liberto, passa por um período de pragas. Embora o povo de Deus não tivesse sofrido nisso, mas, de qualquer maneira, estão dentro do contexto. E nesse vai e não vai, acontece que Faraó libera. Quando Faraó libera, que Moisés consegue ir com o povo, que o povo está lá cantando, que Miriam sai cantando, feliz. Aí olha para trás, olha quem vem ali? A peste do Faraó. Mas essa peste não tinha desistido da gente? Não tinha deixado a gente ir embora? Mas a praga do Faraó está ali. Voltou. Veio para nos atazanar. O que fazer? Vamos embora. Vamos seguir adiante. Mais adiante tem um mar. Moisés olha para as pessoas e diz, gente, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará nesse dia. Isso aqui é confiar. Gente, se não confiar, o homem literalmente confiou tudo a Deus, porque não tinha mais para onde correr de forma alguma. Atrás, Faraó. Na frente, o mar. Alguém já se viu em uma situação parecida? Alguém? Ninguém? Só eu? Só eu? Tem aquele ditado popular, se correr o bicho pega, né? E se ficar o bicho come. Meu Deus, o que é que eu faço agora, Senhor? Ou um negócio difícil. Gente, olha,
Uma das coisas mais difíceis, minha opinião, certo? Mas muitas pessoas já falaram isso. Já conversei com psicólogos que falaram isso. Já conversei com psicopedagogos que falaram isso. Já conversei com gente de RH que fala isso. Tem uma psicóloga que ela vai me confirmar. Dizem que a coisa mais difícil é lidar com o ser humano. É verdade, é? A coisa mais difícil é lidar com o ser humano. Quem trabalha com animal diz que é de boa. Trabalha no pet shop, é de boa. Que fizer com o cachorrinho está lá, ele aceita. Show de bola. Eu trabalho no lugar que é um museu. É estátua, é livro, show de bola. Mas eu trabalho no lugar cheio de pessoas. Opinião por cima de opinião. Temperamentos diferentes. Tem a galera que tem um negócio que lidera, né? Porque é da pessoa. Tem gente que nasceu para liderar. Aí tem gente que não lidera. Aí nesse caminho tem os que não sabem nem ser liderado e nem gostam de liderar. Gente, é complicado demais. Moisés estava nessa situação, lidando com um povo difícil, com um povo que todo dia via milagre de Deus, com um povo que já tinha visto coisas extraordinárias, mas que reclamava disso, que reclamava daquilo, e agora estava lá no pé, no ouvido de Moisés. Como é que pode? Tu nos tirou lá do Egito, lá tinha cebola, a gente comia cebola. Cebola, gente, se fosse morango, cebola. Para vocês verem como o povo era difícil. Aí a gente agora está aqui, a gente vai morrer afogado. E eu fico pensando em Moisés nessa hora, sabe? Porque, é sério, gente, me desculpe, mas se fosse eu ia tacar a chinela, né? Que eu sou boa na chinela, eu rebolava a chinela nesse povo. Mas é muita loucura. Só vivendo, sabe? Você lê o texto, eu fico imaginando Moisés nessa hora. Se ele não confiasse em Deus, se fosse nos nossos tempos, como o pessoal fala, os crentes Nutella, né, que tem aí, os crentes Nutella, ai, vou me desesperar, ai, eu estou com um síndrome, vou me matar, porque isso aqui é difícil demais, porque eu vou me desviar, não quero mais servir a Deus, estou fora. Aí chega, pastor, está aí, ó, está aí seu pessoal, lidere que eu estou fora. Não nasci para liderar a gente, não nasci para negócio de crente, não nasci para esse negócio de igreja. Nasceu para quê? Para ir para o inferno? Porque ou é isso ou é o inferno. Moisés ficou lá e a palavra que ele liberou foi: não tenham medo. Gente, o medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos cega. O medo, ele simplesmente bloqueia as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Moisés, ele disse: não tenham medo. Eu, Fabiana, uma das coisas que eu mais temo é o mar. Tanto que eu vou para a praia, eu não sei nem nadar, eu boto só o pé na onda e já saio correndo. Eu vou só para bater foto do Instagram, né? Vai dizer que eu fui à praia. Porque eu gosto de praia, mas eu tenho medo do mar. Se alguém algum dia sonhar em me convidar para um cruzeiro, não convide, porque eu não vou. E olha o que é que estava na frente, o mar. E atrás, Faraó, com a equipe dele toda armada. Toda armada. E Moisés simplesmente disse: não tenham medo. Detalhe, fiquem firmes. Talvez hoje você olhe para a sua vida e diga assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque na frente tem o mar, atrás tem Faraó. Não tenha medo. Fique firme. Quando eu falo Faraó e mar na sua vida, no que diz respeito a hoje, não é literalmente isso. Mas é claro que todos nós enfrentamos as nossas lutas, que não são maiores ou menores, são as nossas lutas. E o Senhor nos diz: não tenham medo, fiquem firmes. Fique firme. Uma vez eu escutei um testemunho de um rapaz, ele foi fazer uma peça teatral. E o personagem dele era Jesus na cruz. Ele tinha que ficar quase 1 hora de peça, acho que a peça era da Jocum, quase 1 hora de peça assim, ó,
firme. Era só isso que ele fazia. Porque a peça era uma pantomímica, cantada e dançada, e ele lá. Detalhe, quem contou isso foi ele mesmo numa reuniãozinha de teatro. Colocaram a cruz do abençoado em cima de um formigueiro. Aquelas formigas vermelhas bem grandona que deixa os calombos. Mas era uma peça teatral, evangelística, em um lugar muito grande, estava cheio de pessoas. E ele lá, firme. E as formigas subindo. E ele lá, firme. E as formigas mordendo. E ele lá, firme. Às vezes isso acontece com a gente. As formigas subindo, mordendo, deixando marca, arrancando os pedacinhos. Porque eu não sei vocês, mas tem gente que quando formiga fica só os calombos. Mas ele se manteve firme. Sabe o que foi que aconteceu? Um homenzinho lá atrás disse assim: eu quero aceitar Jesus só por causa desse Jesus aí, da peça. O semblante dele, eu estou vendo Jesus no semblante dele, o sofrimento, e não sabia ele que era o formigueiro. Olha como Deus trabalha. Pessoas estão olhando para você. Se mantenha firme, não tenha medo, não desista, porque o livramento o Senhor vai prover na sua vida. Amém? Eu não estou aqui para trazer uma palavra de positividade, mas eu estou para trazer uma palavra de fé, uma palavra de confiança. Confie no Senhor, independente de qualquer coisa. Aleluias. Ainda tem um tempinho? Não posso deixar de falar dessa mulher. Marcos capítulo 5. E tome água. Marcos capítulo 5. Toda essa história todo mundo já conhece, que é a mulher do fluxo de sangue. Amém? Diz assim. Versículo 25. Esqueci de dizer o versículo. Paciência aí comigo, Letícia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Pode passar. E ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Só até aqui. Não vou ler a história toda, acredito que todos sabem o final dessa história. Eu acho tudo incrível nessa história. Tudo. O detalhe da hemorragia, né? O porquê que essa mulher já sofria há 12 anos, não era só por conta da doença, tinha a doença, que já era terrível, tinha a questão do preconceito, tinha a questão de que ela já tinha se afastado da família por conta da lei. A lei dizia que uma pessoa, numa situação dessa, no seu tempo lá fértil e tal, não podia, no seu período, não podia ficar perto de outras pessoas, e essa mulher já estava doente há 12 anos. Então, a gente entende aqui que já vivia só, né? E dentro desse contexto aqui, nessa história, nesse texto, ela ouviu falar de um homem chamado Jesus. E aonde Jesus ia uma multidão. Um exemplo, Jesus vai passar aqui na Avenida F, aqui é a Avenida F, né? Jesus vai passar aqui na Avenida F. E começam a publicar isso aí em rádio, jornal, em tudo. Tu vai me dizer se não vai lotar de gente aqui? Enlouquecidamente? Era mais ou menos assim. Aliás, era assim se não fosse mais naquela época. E ela ouviu falar, mas ela estava tão debilitada, havia uma multidão, havia a questão dela não poder tocar em ninguém, havia a questão dos fariseus, que com certeza onde Jesus estava, os fariseus também estavam para procurar uma certa confusão. Tanta coisa em jogo, tanta dificuldade aparentemente, e aí duas opções, ou eu vou ficar doente. Aí ela disse: eu vou, porque ainda vai adiante, porque se apenas eu tocar na roupa dele, na orla da roupa dele, porque eles usavam uma roupa que tinha um cordãozinho por trás. Se eu tocar pelo menos nisso daí,
eu tenho certeza que eu fico curada. Olha a confiança dessa mulher. Olha a fé dessa mulher. Eu tenho certeza que se eu tocar nisso daí eu fico curada. Só no pedacinho da roupa dele. E ela nem se preocupou com a multidão. Ela nem se importou como ela ia, se ia dar certo. E é isso que eu quero trazer para as nossas vidas nessa noite. A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa colocar a nossa fé em ação. E a gente precisa também ter atitude. Aí eu confio em Deus. E o Senhor te manda fazer tal coisa. Manda que você dê um passo e você não dá. Eu confio. Mas dê esse passo, minha filha. Dê esse passo, meu filho. Porque é nesse passo aí que eu vou agir. E a mulher saiu e enfrentou aquela multidão. E eu tenho certeza que eu vou conjecturar, mas eu tenho certeza que no meio da multidão alguém disse assim, aquela mulher ali, aquela mulher é doente. Eu tenho certeza que aquela mulher é doente, porque eu vi um comentário aqui que ela saiu de casa, não tem mais família, ninguém liga para ela. E ela no meio da multidão, tentando não tocar nas pessoas, no meio da multidão. E aí ela se abaixa, e aí ela toca no Senhor. E alguém fala, ei, não pode tocar nele não, porque tu é doente. Aí tudo para e detalhe, o Senhor, alguém tocou em mim, porque eu senti. Nós precisamos tocar no Senhor de forma que Ele sinta. Como que isso acontece? Quando tocamos de verdade, quando tocamos desesperadamente, aquela mulher estava desesperada. Aqui é minha última tentativa, aqui é meu último recurso. Se não for ele, não vai ter mais ninguém. Se não for o Senhor, não tem mais ninguém. Se Deus não fizer um milagre, não vai dar certo, mas eu sei que Ele vai fazer. Se Deus não fizer algo na minha vida hoje, eu não sei, mas eu sei que Ele vai fazer. Ele é o meu último recurso. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu preciso. Só tenho Ele, não tenho para onde correr. É só Ele. Ela tocou. Saiu o poder. Ela foi curada na mesma hora. Por isso que eu falei, crie expectativas ao vir à igreja. Você não está vindo só para um culto. Você está vindo para a casa do Pai, que é chamada de casa de oração, aonde acontecem sim nos nossos dias milagres. Coisas extraordinárias, coisas inimagináveis acontecem aqui. Você nem sabe, talvez você nem perceba, mas na hora do louvor tem um sendo curado ali, tem outro sendo liberto ali, cadeia sendo quebrada, demônios saindo. E você às vezes nem percebe. E nós precisamos criar essa expectativa. Eu vou para a igreja hoje e Deus vai falar comigo. E eu vou ser cheio do poder de Deus. Eu vou sentir a presença do Senhor. Não é só um culto, é o culto. Porque pode ser o último. Pode ser o último. Como era para essa mulher. Era a última esperança. Ela já tinha gasto tudo. Já tinha ido para todo lugar. Mas se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar nas vestes dele. Eu sei. Vai dar certo. Eu vou ser curada. Amém? E para finalizar, Mateus, capítulo 1. Diz assim, Mateus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Perdão, irmãos. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus. Quando eu leio isso daqui, chega a me dar um negócio no coração. Naquele tempo, hoje, infelizmente, para o mundo, não importa. Para a igreja, ainda importa, viu? Pessoal que namora. Santidade, porque para a igreja ainda importa. Naquele tempo, uma mulher que estava comprometida com um homem, aparecer grávida. Ah, mas era do Espírito Santo. Mas isso, será que ia entrar na cabeça dele? Será que ia entrar na cabeça das pessoas? Ela confiou no Senhor. Ela disse, amém, Senhor. Eis aqui a tua serva.
o anjo visitou Maria e falou: olha, você foi a escolhida, você, através do Espírito Santo, ele vai gerar em você o Salvador. Mas, Senhor, eu estou noiva, eu estou comprometida. Não se preocupe, confie, não temas, essa parada é comigo, eu resolvo. Em outras palavras, né? O anjo falando, isso aí é com Deus, você foi escolhida. E ela simplesmente, amém, a tua serva está aqui, eis-me aqui, estou à tua disposição. E a gente já conhece a história. Mas o que eu acho incrível nisso aqui é a confiança que aquela mulher teve. Mulheres, se fosse uma de vocês, naquela época, que ficar só era a pior desgraça que podia existir na vida de uma mulher. Aí você está comprometida com seu amado, e aí o Espírito Santo chega, você vai engravidar. Diga para o seu noivo isso. Em nenhum momento ela questionou. Ela perguntou, normal, mas ela não questionou. E a palavra de Deus se cumpriu. José, de cara, não gostou muito, mas entendeu, aceitaram, confiaram. O plano de Deus se cumpriu e nós estamos aqui. Confiança. Todos esses personagens tiveram confiança. Eles confiaram em Deus. O pessoal do louvor já pode vir. Eu queria cantar um louvor, pode ser? Dá certo? Eles confiaram em Deus, eles não desistiram. E não é fácil. Não é fácil ser um Moisés. Não é fácil ser um Davi, uma Maria, um Sadraque, um Mesaque, um Abednego. E Deus nem quer que vocês sejam eles. Deus quer que você continue sendo Esther. Deus quer, pastor Carlinhos, que você continue sendo pastor Carlinhos. Deus quer, Damares, que você continue sendo Damares. Mas detalhe, confiem e não tenham medo. A história deles está aqui e a nossa história está sendo escrita. Amém? E eu sei que também vai edificar muitas pessoas se nós seguirmos o exemplo de confiar, de não temer, de não desistir. Fica de pé.